Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos ou bem-vindos de volta aqui no meu canal do YouTube. Se tu não me conhece, eu sou a Ana, sou estudante de Medicina da Universidade Federal de Santa Maria e aqui eu falo um pouco sobre a minha rotina no curso, estudos e Enem. No vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre a famosa e odiada teoria de resposta ao item, a TRI do Enem. Eu vou explicar um pouco quais são os parâmetros da TRI e quais são as implicações da existência dela na tua prova. Então vamos pro vídeo! Quem já é inscrito aqui do canal talvez tenha reparado uma qualidade de câmera um pouquinho melhor, porque eu consegui trocar de celular. Tô muito feliz de poder fazer um conteúdo de maior qualidade aqui pra vocês. E já aproveito esse momento para fazer um lembrete para vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, deixarem um comentário. Esse tipo de engajamento ajuda o canal a crescer e eu tô doida para monetizar e poder investir dinheiro em equipamentos cada vez melhores para os vídeos daqui. Agora vamos para o que interessa, que é explicar a TRI. Eu vou começar pela parte mais básica e caso tu já saiba disso, não pula o vídeo porque mais pro final eu vou abordar alguns aspectos que tem gente que estuda pro Enem faz anos e eu sei que não sabe disso. Então eu fui atrás das informações que eu podia encontrar, separei elas, organizei e vou tentar explicar da melhor forma possível para vocês. A teoria de resposta ao item é basicamente a forma como a gente é avaliado depois que a gente faz a prova do Enem. Então, se tu já fez a prova como treineiro, ou se já tá fazendo há algum tempo, tu já reparou que a gente recebe a nossa nota do Enem em números numa escala um pouco estranha e imprevisível. Ou seja, quando a gente sabe exatamente o número de questões que a gente fez, mesmo assim a gente ainda não consegue saber como a gente foi no Enem. E daí que vem aquele período de Natal e Ano Novo com a família inteira perguntando como tu foi no Enem e tu não sabe dizer, mesmo já tendo o gabarito, mesmo já sabendo quantas questões tu fez. Porque a TRI é imprevisível, não adianta. A gente pode até ter uma ideia de como a gente foi, mas o cálculo é uma loucura. Eu não vou nem tentar explicar pra vocês a parte matemática e estatística da coisa, porque acho que, sinceramente, é uma perda de tempo e eu não ia nem conseguir entender. Separei aqui o conceito e implicações que isso traz para a forma que a gente vai realizar a prova. A principal finalidade do TRI é descontar ou penalizar o aluno que provavelmente acertou questões por chute e não por realmente conhecer o conteúdo. O primeiro parâmetro é a dificuldade das questões. Esse é o que a maioria das pessoas já conhece. As questões vão ser analisadas e selecionadas entre fáceis, médias e difíceis. As fáceis são as mais valorizadas pelo TRI. Então, isso vai impactar muito na nossa resolução de prova, porque isso quer dizer que não vale a pena perder tempo em questões difíceis logo nas primeiras horas de prova. Não, é melhor fazer as questões mais fáceis, as questões que tu sabe que vai conseguir acertar, do que perder tempo com aquela questão de matemática que tem 500 mil cálculos para fazer, tu vai levar muito mais tempo, então perder o teu tempo de prova. E talvez se tu acertar ela, isso nem vai impactar tanto assim na tua nota. Aliás, já aconteceu em pelo menos umas 3 edições recentes do Enem, de pessoas que acertaram 44 e 45 em matemática, terem exatamente a mesma nota. Porque teve uma questão que não valeu absolutamente nada, 0 pontos. Isso nos mostra, mais uma vez, que não faz sentido perder tempo demais em uma questão, principalmente se tu tá achando ela muito difícil. Tem mais 2 parâmetros ainda que influenciam a TRI, que são a discriminação, ou seja, a probabilidade, a capacidade dessa questão diferenciar o aluno que sabe o conteúdo e o aluno que não sabe, e o parâmetro de acerto ao acaso ou acerto casual, o que a gente chama de chute, que é a probabilidade da pessoa ter acertado aquela questão somente por chute. Isso pode ser o caso, por exemplo, daquelas questões de linguagens, que tem uma palavra muito parecida no texto base e na alternativa que é a opção correta. A probabilidade de um aluno acertar essa questão somente por chute, não por realmente ter entendido a questão e saber algum conteúdo, é muito alta, então ela pode impactar menos no TRI. Agora, vamos falar um pouco sobre implicações que isso traz para a nossa prova.
Já falei um pouco sobre a parte da dificuldade das questões, mas o que eu ainda preciso deixar claro é que as áreas, elas não são consideradas igualmente depois que tu faz a prova. Ou seja, tu não pode sair comparando a tua nota de uma área com a nota de outra, porque a nota máxima sobre a qual elas estão não é a mesma. E ela também não é a mesma em diferentes anos. Todo ano vai variar. Eu vou deixar aqui um exemplo, print das notas máximas do Enem do ano passado, de 2024. E assim, é bastante variação mesmo, não é pouca coisa. A nota máxima em linguagens foi 700 e poucos, não vou lembrar de cabeça. E a nota máxima de humanas dá uma subidinha, nota máxima de natureza dá outra subidinha, a nota máxima de matemática já chega lá perto dos 1000 e, é claro, a de redação é 1000. Ou seja, se tu tirar 700 em linguagens e 700 em matemática, tu não pode falar que tu foi igualmente bem nas duas áreas. Tu foi muito melhor em linguagens do que tu foi em matemática, porque em linguagens tu chegou muito mais perto da nota máxima do que matemática. Isso também implica em, se o curso e instituição que tu tem interesse não tem peso, uma certa dedicação a mais em algumas áreas do conhecimento pode te beneficiar nos estudos. Por exemplo, se dedicar mais para gabaritar matemática do que para gabaritar linguagens, vai me trazer uma nota muito maior. Não estou dizendo que a gente precisa deixar certas áreas de lado, mas algumas delas têm uma capacidade maior de elevar a nossa nota final com a qual a gente vai concorrer no SISU. Como a TRI é um sistema que avalia a coerência, é bastante importante que tu tente acertar as questões mais fáceis. Então, aquelas questões que tu resolveu sem dificuldade, achou tranquila, se sobrar tempo para isso, dá uma conferida que tu não tá errando por bobagem. Aquelas questões, para mim, eram sempre de matemática, que eu achava ok, mas por alguma falta de atenção, por já estar fazendo uma prova muito longa, muito tempo, às vezes eu acabava errando por besteira, assim, um erro no último cálculo, e daí deixava de ganhar uma questão que tinha uma pontuação muito alta, porque era considerada fácil. É muito bom se tu conseguir, assim, a melhor situação de acertos para ti é acertar praticamente todas as fáceis, boa parte das médias e algumas das difíceis. Outra coisa que eu queria falar e esclarecer, porque eu venho falando sobre questões fáceis, médias e difíceis, é que eu não acho que vale a pena tu perder tempo da prova tentando julgar se a questão é fácil, média ou difícil. Isso é uma coisa imprevisível, subjetiva, não tem muito bem como a gente saber, e eu acho que é perder tempo valioso de prova e capacidade mental também, porque a gente acaba se cansando, tem tanta questão para fazer, e tu vai perder tempo tentando ainda decidir que nível de dificuldade a questão se encaixa. Não acho que isso vale a pena, eu acho que assim, tenta fazer todas dentro do possível. Se tem uma que tu acha que parece muito difícil, deixa ela, mas não fica tentando analisar, e essa daqui, será que é fácil, será que é média? Dá uma olhada rápido, decide como ela parece pra ti, se é fácil, médio ou difícil, se vale a pena ou não investir, mas assim, sem isso te tomar muito tempo ou muita capacidade de pensamento. E por fim, eu queria aproveitar e combater um mito sobre o TRI, uma coisa que muita gente entende errado. Quando eu falo que o melhor é acertar mais questões fáceis, quase todas as fáceis, boa parte das médias e algumas das difíceis, eu não tô dizendo que tu não deve acertar questões difíceis, porque assim, muita gente entende que a TRI é um sistema criado para penalizar o chute. Ok, até aí tudo certo. Logo, se eu acertar uma questão muito difícil, eu vou ser descontado. E não é isso que acontece. Ele é para penalizar o chute em relação a quem também acertou aquela questão, mas provavelmente não chutou porque acertou as questões mais fáceis. Ela não vai penalizar o aluno em relação a quem errou a questão. É sempre melhor tu acertar uma questão do que tu errar ela. Isso deveria ser óbvio, mas às vezes a gente explica a TRI de um jeito que fica confuso e a pessoa acaba entendendo o contrário. Não se deixa a questão em branco no Enem. Mas e se o sistema entender que eu acertei ela por chute? E se eu realmente chutar e acertar e for penalizado? Tu ainda vai receber mais nota do que a pessoa que simplesmente errou a questão. Quando a gente fala sobre penalizar, é sobre receber menos nota, não sobre realmente ser descontado por ter acertado uma questão. E agora, para terminar mesmo, eu sei que é difícil, mas o meu conselho pessoal,
faça as pazes com a TRI, porque tem muita gente que durante todo o tempo que vai ficar estudando vai ficar brigando com a TRI, vai ter um ódio dela, vai se achar incompreendido, a TRI sempre me ataca, sempre vem pra mim, mas às vezes isso é verdade, tá? Tem gente que realmente às vezes teve azar, poxa, não deu certo, mas eu acho que assim, ó, a primeira coisa que a gente precisa fazer é buscar entender a TRI. Tem muita gente que começa a estudar pro Enem e vai só na matéria estudando e não tenta estudar a prova. A primeira coisa que a gente precisa fazer é aprender sobre a prova que a gente vai fazer. E é por isso que eu gravo esses vídeos aqui pro canal, para tentar ajudar vocês com isso. Então assim, busquem de verdade aprender sobre a TRI, entender o que ela é. Esse aqui é o vídeo mais básico, mais introdutório, porque eu acho que não vale a pena a gente se aprofundar na matemática e na estatística por trás. Eu trouxe as principais implicações práticas da TRI no momento dos teus estudos e da realização da prova, que eu acho que é assim, o mais importante que tem para saber. Mas se tu saiu daqui com dúvidas, me manda uma mensagem no Instagram, eu sempre deixo na descrição, comenta no vídeo, busca vídeos de outras pessoas para ver se às vezes tu entende melhor. Esse tipo de coisa eu acho que é muito importante para facilitar a tua vida e para que tu possa fazer a prova sem brigar com a TRI, mas entendendo como ela funciona e tentando usar ela a teu favor. E era esse o vídeo de hoje, eu agradeço muito a quem ficou até aqui, espero que tenha sido útil, que vocês tenham conseguido entender. Como eu falei, qualquer dúvida, qualquer comentário, me mandem mensagem pelo Insta, comentem no vídeo que eu sempre respondo assim que possível. Obrigada pelo apoio de sempre aqui ao canal e fiquem bem. Tchau, tchau!